Então é maravilhoso você em Cesareia se lembrar da graça de Deus para todos os povos. Aliás, Alex, esse era o plano original de Deus, quando Ele chama Abraão para iniciar uma nação, para mostrar a sua santidade diante de todos os povos, a sua glória, preparando uma nação especial que daria a luz ao Messias. Abraão recebeu o seu chamado e Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o início, a proposta, o chamado de Deus para Israel é que fosse luz para os povos. Então Cesareia é muito emocionante por isso, né? Se não fosse Cesareia, nós não teríamos sido alcançados do outro lado do mundo. E eu lembro quando eu fui fazer a visita técnica no ano passado, e o pessoal da UGBO falou, deixou claro, falou, você pode mexer em tudo, menos essa locação aqui que a Ana faz questão. Isso aqui é muito especial para ela. Esse anfiteatro é simplesmente maravilhoso, assenta milhares de pessoas e a preservação das pedras, a suntuosidade que a gente consegue imaginar que existia aqui. Era tudo rebocado, muito mármore, muitos capitéis romanos lindíssimos. É maravilhoso, Cesareia. O que acontecia nesse anfiteatro tão maravilhoso? Quase 1000 pessoas podiam estar aqui, não é? Hoje existem muitos espetáculos, quem sabe um dia vamos fazer um louvor aqui com Diante do Trono, mas há quanto tempo ele existe e o que acontecia aqui? Esse teatro foi construído pelo rei Herodes o Grande em 22 a.C. e ele foi construído com um intuito de divertir o povo, que essa era a forma dos romanos, da cultura romana, de dar um divertimento ao povo romano. Então chegavam aqui soldados romanos, gente que vivia aqui na cidade e vinham, infelizmente, eles vinham no começo para ver aqui batalhas navais. Mas depois... Eles enchiam isso aqui de água e tinham os barquinhos. Enchiam de água, ponham barquinhos e faziam uma batalha naval. Mas depois, com o tempo, o divertimento foi ficando cada vez mais agressivo, né? E realmente o que se fazia aqui era as pessoas lutavam entre eles para os gladiadores romanos para divertir o povo. Você acredita que cristãos foram mortos aqui nesse teatro? Com certeza. E não só isso, como o que é importante a gente saber é que o cristianismo é que vai acabar com esse fenômeno aqui em Cesareia. É verdade. E não cristianismo, só aqui. Não só aqui. O Império Romano acabou por causa do poder do cristianismo, que mudou todos os seus valores, toda a sua cultura, a cultura da época, e até hoje muda. Amém? Exatamente. Que lindo! E aí, enfim, chegamos em Jerusalém, que é um lugar incrível, um lugar maravilhoso. Que emoção! Dentro dos ônibus, nós declaramos os salmos de degraus, que são os salmos que os peregrinos em todas as gerações e até hoje temos proclamado na subida. Degraus por quê? Não importa se você está descendo geograficamente para Jerusalém. Jerusalém sempre é considerado um lugar alto, né? E nós subimos então, declarando os salmos de degraus. Foi mesmo. Quando a gente chega lá de noitinha e vemos do Monte Scopus, o monte onde o próprio Jesus certamente passou com a sua família, porque as festas judaicas, as festas bíblicas, não é, faziam com que os peregrinos fossem a Jerusalém celebrar. Jesus subia a Jerusalém para celebrar. Aos 12 anos, você se lembra que ele até quis ficar lá? Sim. A caravana de Nazaré voltou e Maria e José não perceberam que o menino tinha ficado para trás? Então, eles sempre paravam no Monte Scopus e viam então toda a cidade ali, eles abençoavam o pão, o vinho, e hoje o pão e o vinho para nós significa muito mais, porque Jesus disse: toda vez que vocês beberem o vinho ou o suco de uva, né, o fruto da vide, toda vez que vocês comerem o pão,
façam isso em memória de mim. Foi o que nós fizemos ainda com a presença da apóstola Valnice, que foi muito especial. A emoção agora é muito grande. Estamos saindo de Cesareia em direção a Jerusalém. Dentro de cada ônibus, quando estivermos nos aproximando, vamos ler os salmos dos degraus, os salmos da subida, em que os peregrinos judeus em toda a história leram e nós hoje lemos, porque pela fé somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus, o Deus de Israel, e cremos no Messias de Israel, Yeshua HaMashiach. Muitos desses salmos são messiânicos, falam da entrada do Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, em Jerusalém. E é isso que nós vamos estar lendo, declarando e cantando, até chegarmos na cidade do grande Rei. Malqueino, nosso Pai e Rei, nos deleitamos em teu Shabbat, descanso a noite. Ai, me belisca. Olha, gente, da primeira vez que eu estive em Israel, eu estava no último dia antes de ir embora, orando e chorando e lendo o livro de Carta aos Romanos, tentando entender mais por que o Senhor tinha me trazido aqui. Eu falava, Senhor, fala comigo, por que eu estou aqui, por que eu amo tanto esse lugar. Senhor, eu só vou voltar se o Senhor falar comigo. Aí eu fui jantar, enxuguei as lágrimas e fui jantar. Quando abriu a porta do elevador, ali estava ela, no mesmo hotel que eu. E eu falei, apóstola Valnice, e ela nessa época morava nos Estados Unidos, fazendo um doutorado. E ela veio com um grupo, nem eram os brasileiros, né? Não. E nós encontramos ali, e ela me convidou para sentar com ela no jantar, para ela conversar comigo. E eu fiz uma pergunta, falei, Valnice, o Senhor, eu tenho certeza que me respondeu trazendo você aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Gente, pronto. A mãe da visão de Israel para a igreja brasileira, né, que é a apóstola Valnice, juntamente com outros líderes da sua geração que amam Israel, que entendem o propósito da igreja para Israel nesses últimos dias. A própria Valnice, nem foi por DVD não, eu ouvi pessoalmente. A mesa. 3 horas ela falou, eu fui recebendo, e no final ela orou por mim, profetizou. Ai, eu não posso expressar o que significa para mim tê-la aqui hoje. E uma coisa ela disse, que naquela manhã, um guia judeu, ainda não messiânico, né, estava conduzindo o grupo com ela no Museu de Israel. Naquele dia, disse para ela, quando reconheceu que ela era brasileira, que ele tinha ouvido um CD de uma moça brasileira. Ele não entendia as palavras, mas ele chorava quando ouvia. Ana Paula. E chamava Ana Paula. Então foi um sinal profético, né? Foi. E ali Deus me falou, eu dei a Ana Paula uma voz que afetará os céus de Jerusalém. Aleluia! E é por isso que ali eu comecei a profetizar. E você ainda vai vir, a sua voz vai afetar os céus. Então hoje é o cumprimento da profecia de 2007. Um ciclo de 7 anos se cumpre. E a visão se cumpre, né? Chegamos na Torre de Davi, que é um lugar incrível, né, na Torre de Davi. E a essência da gravação ali na Torre de Davi foi essa intercessão. Nós tivemos ali um judeu messiânico, o pastor Abraham, e ele orou em hebraico, e ele orou clamando pela salvação do povo judeu, como o apóstolo Paulo nos ensina a orar, não é? Que caia o véu dos seus olhos, que lhe seja revelado o Messias de Israel. Ele orou também pela paz de Jerusalém, pela paz em Israel e abençoando o seu irmão árabe. E ali estava também o pastor Naim, que ele mora inclusive em Belém, ele é um pastor cristão árabe em Belém. A igreja dele já foi bombardeada mais de 2 vezes. Ele já foi ameaçado de morte, já sofreu ataques, né, de assassinos por ser cristão. Então o muçulmano quando se converte e o judeu quando se converte a Cristo, eles precisam da nossa oração para serem protegidos de ciladas. Eles perdem tudo, perdem apoio. Nós precisamos de ajudar financeiramente, né? Indo a Israel, o meu conselho é que a gente trabalhe com messiânicos, né? Agências, operadores turísticas messiânicas. Ótimo.
o barquinho lá na Galileia, do Dan, foi lindo conversar com ele, porque ele é um judeu que se converteu a Cristo e nós trabalhamos com o barquinho dele. Por quê? Temos que fazer o bem primeiro à família da fé, como a palavra diz.